Ascensão através de habilidades. Episódio 138. 70 andar, guias do pecado, liderança, 2. O que quer que você planeje fazer, não tenho intenção de seguir. Então vamos abandonar o fingimento. Raiva previsível. Pressão previsível. Eles ostentavam seu poder de esmagar os fracos. Outros teriam desmoronado sob eles, sucumbindo ao medo e à morte, seguindo-os obedientemente. Era altamente provável que Lita Yeon fizesse o mesmo, embora os detalhes não fossem claros. Ela nunca detalhou seu encontro com os guias do pecado. Talvez ela tenha encontrado outro caminho. Essa era a sua força. Mas Taizan sabia, eles nunca poderiam matá-lo. Essas pessoas não passam de covardes. Seres extremamente poderosos que mergulharam profundamente no labirinto. Mas, ao mesmo tempo, foram eles que atingiram os limites e pararam. Com medo de que alguém pudesse superá-los, eles oprimiam os novos aventureiros, tentando controlá-los. Odiando a morte, mas incapazes de abandonar seus sonhos. Essa contradição dentro dos guias do pecado os tornou incapazes de matar Taizan. Agradeceria uma conclusão rápida. Quero descer mais. Tudo bem, chega. A expressão do Rei Leão ficou vazia. A pressão sutil sentida até agora desapareceu completamente. Herói, você encontrou um boneco decente. É útil? O herói riu. O Rei Leão torceu os lábios. Um herói que já foi maior do que qualquer um, elogiado por potencialmente conquistar o labirinto e receber a atenção de todos os deuses. Agora se apega a um mero aventureiro por um motivo trivial como a vingança. Você não está com vergonha? Vendo seu estado patético, isso não parece tão ruim. O herói falou com um tom repentinamente sem humor. Sociedade, onde ela está? Ela não veio, herói. Não está interessado em ver meu rosto? Multar, nos encontraremos em breve. O herói falou suavemente, causando arrepios em seus braços. Taizan estalou o queixo em aborrecimento. Podemos terminar isso rapidamente? Uma leve irritação apareceu no rosto do Rei Leão. As coisas não estavam indo como planejado. Ele pensava que Taizan era apenas uma marionete do fantasma, talentoso e sortudo, mas dependente do fantasma. O plano era que o Rei dos Espíritos o pressionasse e, ao fornecer proteção, eles pretendiam transferir sua confiança do fantasma para si mesmos. Uma abordagem de incentivo e castigo, mas não funcionou. Não como esperado. Taizan não estava confiando no fantasma. Parecia mais o contrário. Ambracia, que estava em silêncio até agora, falou com impaciência. Eu te disse, isso não vai funcionar. Ambracia foi a única que se opôs ao plano de incentivo e castigo. Ele viu que Taizan era alguém que não cairia nessas táticas. Vamos direto ao ponto. Temos uma coisa para confirmar com você. Confirmar? Para verificar se os deuses realmente lhe concederam sua bênção? Para ver se eles realmente estão protegendo você. Ambrácia afirmou. Taizan, entendendo a implicação, assentiu. Uma escolha tão covarde. Eles não puderam suprimi-lo, porque eles temiam a ira dos deuses. Eles não poderiam dominá-lo, porque temiam a ira dos deuses. Eles não poderiam matá-lo, porque temiam a ira dos deuses. Assim, eles invocariam um deus para verificar se Taizan realmente tinha o interesse dos deuses. Para ver se prejudicá-lo traria a ira deles sobre eles. Não temos escolha. Eles são temidos com razão. Ambracia falou amargamente. Foi uma decisão que eles não podiam ridicularizar ou contestar. Eles eram sem dúvida fortes. Entre os mortais, era difícil encontrar alguém mais forte. Eles possuíam o poder de destruir mundos mais fracos por conta própria. Mas eles eram apenas mortais, afinal, comparados aos seres transcendentais, eles eram como insetos. Então, vamos invocar o Deus Demônio. Por que chamar o Deus Demônio? Nenhum de vocês é um demônio. Leikinratas não seria mais conveniente? O fantasma perguntou perplexo. O Deus Demônio era literalmente o Deus dos demônios e geralmente não respondia a menos que fosse convocado por demônios. Em contraste, Leikinratas, sendo o Deus da luta e da morte, era mais responsivo do que outros deuses. Eles permaneceram em silêncio. A compreensão chegou tarde ao fantasma, que então zombou. Claro, Leikinratas odeia você. Você está com medo que ele possa te matar sem motivo. Leikinratas, o Deus da luta e da morte, era a antítese de tudo o que os guias do pecado representavam. Para eles, convocar Leikinratas era perigoso demais. Por outro lado, embora o Deus Demônio não gostasse deles, não era uma entidade que provavelmente os atacaria diretamente. Foi a melhor escolha para verificação. Quieto. O Rei Leão, incapaz de esconder seu orgulho ferido, falou duramente enquanto abria um portal. Dele, ele recuperou uma joia negra. Usaremos isso para chamar o Deus Demônio. Invocar um deus exigia um sacrifício. A gema que ele trouxe, difícil de encontrar mesmo nas camadas mais profundas, poderia conter todas as formas de energia. Foi suficiente para atrair o Deus Demônio. Rachadura. O Rei Leão aplicou força e quebrou a gema. A névoa negra lá dentro se dispersou em direção ao teto do labirinto. Venha, grande ser, oferecemos-lhe uma homenagem. O Rei Leão gritou. Simultaneamente, a escuridão se dividiu. Uma presença massiva começou a se formar na frente deles. As pupilas do Rei Leão vacilaram. Uma descida imediata? A gema negra era uma oferenda suficiente, mas deuses elevados normalmente não desciam tão prontamente.
Ele pensou que seriam necessárias mais 2 ou 3 oferendas antes que um deus aparecesse. Isso estava além de suas expectativas. Esse. Uma voz misturada com prazer e irritação foi ouvida. O Rei Leão, recuperando os sentidos, imediatamente se prostrou. Ambracia e o Rei dos Espíritos fizeram o mesmo. Mesmo o Espírito do Fogo, que existiu desde o nascimento das estrelas, e o Rei Leão, que já foi o governante mais forte e poderoso, não conseguiam erguer a cabeça diante de um deus. Apenas Taizan permaneceu em pé. Devo ficar satisfeito em ver você aqui ou devo lamentar a visão desses perdedores? Difícil dizer. A escuridão se separou para revelar o deus demônio. Cabelo preto como a noite. Uma garota ainda não adulta desceu ao labirinto. Taizan respondeu calmamente. Faça o que quiser, não é? Meio a meio, estou irritado. O deus demônio estreitou os olhos, olhando para o prostrado Rei Leão. Eu não vou incomodar você. Suficiente. Levantem suas cabeças. Obrigado. Eles levantaram a cabeça com cautela, olharam para o deus demônio e Taizan e engoliram em seco. Enfrentar um deus sem se prostrar e falar o que pensa sem incitar a ira do deus. Era certo que o deus demônio via Taizan de maneira favorável. Ó deus demônio, eu tenho uma pergunta. Posso, na minha humildade, ousar perguntar? Eu tenho uma ideia do que é. Mas fale. Eu vou ouvir. Aquele antes de você afirmou ter aprendido magia negra com sua permissão. O Rei Leão falou com cautela. Desejo verificar se ele está mentindo. Ó deus demônio. Foi precisamente por isso que eles convocaram o deus demônio. Eles não podiam simplesmente deixar Taizan em paz. Se o fizessem, ele certamente desceria ainda mais pelos andares, matando os guias do pecado em seu caminho. E se ele os confrontasse depois de se tornarem mais fortes, eles estariam em perigo. Assim, eles convocaram um deus para verificação antecipada. Se o deus dissesse não, eles poderiam matar Taizan. Se sim, eles tiveram que formar uma aliança para evitar interferências. E o deus demônio leu todos os seus pensamentos. Seres desprezíveis. O deus demônio zombou. Vocês todos estão apodrecendo este lugar. Nós, o mágico e eu, criamos este lugar para aventura e desafio, não para observar vermes complacentes. Como chegou a isso? O Rei Leão engoliu em seco enquanto Ambracia forçou um sorriso. Já que prometemos minimizar a interferência, não posso evitar. Eu vou te dar uma resposta. Sim, ele completou minha missão. Eu dei a ele o poder que meus seres podem possuir como uma recompensa adequada. Ele é um dos meus seres mais favorecidos. É assim mesmo. O Rei Leão mal conseguiu responder, escondendo o choque. Era verdade. O deus demônio concedeu seu poder a um humano, não a um demônio. Temos que formar uma aliança. O Rei Leão concluiu rapidamente. Mexer com o favorito de um deus era muito arriscado. Eles tiveram que puxar Taizan para o lado deles. Essa foi a única solução. O fantasma estava presente, mas um ser falecido não poderia interferir além de certo ponto com os vivos. Com a recompensa certa, Taizan poderá se juntar a eles. Ele estava pensando desesperadamente. Mas Taizan não tinha tais intenções. Taizan dirigiu-se ao deus demônio. Ó deus demônio, você poderia oficializar algo para mim? Diga-me, o que você quer? Um duelo entre eles e eu. O deus demônio riu, revelando seus dentes brancos. Gosto de você. Sim, é isso. Viemos aqui para isso. Nunca quisemos seres que apenas buscassem segurança. O deus demônio riu muito, virando-se alegremente. Diga-me, criança da terra, o que você deseja? Não tenho intenção de me dar bem com eles. Os guias do pecado eram seus inimigos. Combinando as informações do fantasma, eram entidades que eventualmente deveriam ser mortas. Não foi uma previsão. Era uma certeza. Mas a diferença entre eles e eu é muito grande. Apesar de se prostrarem diante do deus demônio, eles ainda eram seres muito fortes. Então, quero criar uma regra. Somente duelos que sejam iguais ou onde nenhum dos lados possa ter certeza da vitória devem ser permitidos. Você quer estabelecer um padrão mínimo? Não quero morrer sem poder fazer nada, mas também não posso evitar lutar contra eles. As batalhas com os guias do pecado ofereceram a Taizan muito a ganhar. Não apenas estatísticas e habilidades, mas a experiência em combate também era importante. E a maior parte dos ganhos só poderia ser alcançada quando alguém buscasse desesperadamente a vitória e arriscasse suas vidas na batalha. Nada mal, eu não tinha intenção de interferir nessas lutas de qualquer maneira. Ao ouvir o murmúrio do deus demônio, Taizan teve certeza. Os líderes eram fortes. Seres que eram tão poderosos que suas meras emoções poderiam matar Taizan. O deus demônio interviria se um inimigo do nível dos líderes, alguém que Taizan absolutamente não pudesse controlar, o atacasse. No entanto, para uma luta justa com um adversário de igual posição, parecia que ela não tinha intenção de interferir. Isso foi natural. Os deuses do labirinto não estavam lá para proteger ninguém. Eles não reagiriam a uma luta legítima. Então, Taizan planejou obter uma resposta clara agora. Para garantir que apenas as lutas mais legítimas ocorressem. Para obter regras que o beneficiassem mais. O deus demônio, que parecia estar pensando, voltou seu olhar. Eu definirei as regras. Perdedores. Sim. O Rei Leão assentiu, engolindo em seco.
Você pode se opor a ele, mas aqueles que são muito fortes não conseguem subir. Somente perdedores que possam ter uma luta justa com ele, ou vários perdedores que juntos possam derrotá-lo. Somente sob tais regras permitirei brigas com ele. Se a linha não for respeitada, o que você fará? Você deve pedir minha permissão antes de agir. Se você violar isso e agir por conta própria, não precisarei me conter, certo? O deus demônio sorriu maliciosamente, um sorriso frio diferente daquele que ela mostrou para Taesan. O rei leão se prostrou. Entendido. Vamos agir como você deseja. Você está agora no 30º andar, mas já o ultrapassou em muito. Então, do jeito que está, vários aventureiros do 40º andar, ou talvez um do 50º andar, devem ser páreo para você. Se essa linha for mantida, não intervirei. Na verdade, não haveria razão para intervir. O deus demônio murmurou, estendendo a mão. Este contrato está selado em meu nome. Um crepúsculo semelhante à escuridão envolveu a sala. Aqueles que quebrarem isso enfrentarão a escuridão. Quebre o contrato se desejar. O deus demônio riu. À medida que a escuridão se aprofundava, a figura da garota desapareceu lentamente. Eu gosto de você, Kang Taesan. O deus falou o nome de um mortal. Os guias do pecado não conseguiram esconder o choque com isso. Os olhos do deus demônio desaparecido brilharam sombriamente. Este é um bônus por fazer uma escolha muito satisfatória. Obrigado. Foi a recompensa que ele almejava. O deus demônio gostava dele e queria lhe dar algo. Então, ele pensou que se fizesse uma escolha que a agradasse, ela lhe daria algo. Sua previsão foi precisa. O deus demônio sorriu. Estarei esperando o dia em que você chegar onde estou. Com essas palavras significativas, o deus demônio desapareceu. A escuridão desapareceu sem deixar vestígios. Taesan bateu palmas. Acabou agora? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.